Povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o pastor Lindomar Luciano, terapeuta psicanalista, e nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Paredes que Falam. Aqui, ó, fica ligado, fica ligado. Paredes que Falam. Hoje nós estamos em mais uma edição, tá? A gente quer fazer um bate-papo aqui. Queremos falar com o pastor William Neiva. É Neiva? Isso. Pastor William. Você adotou o sobrenome da sua esposa? Não. Seria como? Seria Dias? Dias. E o Francisco, evangelista Francisco Clayton. Nossa, não posso falar Clayton? Não. Francisco. Não, para ficar em inglês, não? Para nós poder É só fronteira. americanizar esse negócio. Eu tá falando inglês? Francisco Clayton. Lá nas redes sociais, lá as pessoas vão te achar lá como Cleitinho. Você viu? É Cleitinho. Tem que mudar. Você vai mudar isso aí. Vai, em nome de Jesus. Tempos, é quando era Saulo. Então estamos aqui, né, com os nossos amados do Ministério Cristo é o Rei. Aleluia. A gente vai fazer um bate-papo aqui, nós vamos falar sobre as atividades que estão acontecendo lá, vamos falar sobre o nosso dia a dia, empreendedorismo, falar sobre fé. Então esse episódio vai ser ótimo, tá? Lembrando, pessoal, o podcast Paredes que Falam sempre vai ter um contexto onde a gente vai impulsionar vocês, né, a desenvolver o pessoal, sempre. Amém. Independente de ser uma questão familiar, independente de ser uma questão empresarial, independente de ser uma questão do contexto social, mas a nossa intenção é sempre impulsionar aqueles que vão ver a desenvolver. Tem muitas pessoas hoje que, infelizmente, está passando por muitos transtornos mesmo. Às vezes está na sua casa, vivendo uma falsa sensação de liberdade, eu estou aqui, eu estou livre, mas emocionalmente falando, na mente, está preso, porque se não desenvolve nada, qual que é o sentido? Está na mesma cultura, na mesma rotina, na mesma vida, né, e o tempo passando e a pessoa perdendo as oportunidades. Então, a nossa intenção é sempre impulsionar as pessoas a se desenvolver. Então, o nosso bate-papo aqui sempre vai ter a base cristã, né, mas nós vamos falar de nós como ser humano, como pessoa e como quem está aplicando o que Deus falou na nossa vida e como que isso está funcionando para a gente, tá? Queria cumprimentar e já também que ele pudesse se apresentar, pastor William Neiva Dias, não é Dias, pastor William Neiva. Aleluia, amém. Quero cumprimentar a todos aí ao vivo com a gente, os que estão assistindo gravado, com a paz do Senhor, que o Senhor Jesus possa estar visitando o seu lar, visitando o seu trabalho, onde você estiver, nessa gravação, que eu tenho certeza que será muito produtiva, né, pastor? Os assuntos abordados aqui hoje eu tenho certeza que vão edificar as famílias, edificar ministérios, né? Quando nós sentamos para falar de coisas do céu, né, coisas que acrescentam na nossa vida, isso é o que nós precisamos ocupar nossa mente. Como o pastor mencionou aí agora há pouco, a pessoa fica em casa achando que tem uma liberdade, né? Mas está preso nas paredes, preso na rotina, né? E isso é um assunto que eu gosto muito de falar. E eu me sinto muito grato de estar sentado aqui nessa mesa hoje com esses dois homens de Deus para a gente estar abordando esse assunto que é muito importante nesse dia, né, pastor? Hoje em dia nós estamos vivendo, todo mundo que você vai conversar, a pessoa vai falar, nossa, mas como o dia passou rápido, como a semana passou rápido, como o mês passou rápido, e está passando mesmo. Tá voando. E está passando porque a nossa cabeça está muito cheia. Acelerado. A gente já acorda com 1001 compromissos para a gente fazer, e compromissos que nós mesmos arrumamos pra gente. Isso. A gente acumulou. Então, muito feliz de estar reunido com vocês aqui nessa tarde abençoada, e é isso aí. Glória a Deus. Tá aí também, né, o evangelista Francisco, faz parte da liderança lá do Ministério Cristo é o Rei, né, e a gente tá aqui hoje nesse bate-papo. Fala um pouco aí, amado, se apresenta aí pro pessoal poder te conhecer. A paz do Senhor a todos. Me chamo Francisco, né? Congrego ali com o pastor William Neiva, no Conjunto Morado do Sol, na rua Pedro Soel, número 150. Aleluia. Né? Confesso que estou feliz, né, pastor? Fiquei muito feliz com o convite, né? Que foi dado aí pelo pastor Glória a Deus. Né?
é o pastor também ali da TED Cafarnaum. Amém. E é isso, gente. Hoje em dia tá assim. A gente estamos dando prioridade às coisas material, né? E de uma forma ou de outra a gente estamos deixando a desejar mesmo Glória a Deus. o espiritual. Verdade. Por conta que a gente não conseguir controlar as duas coisas e a gente querer controlar tudo ao mesmo tempo, acaba que a gente deixa dos dois lados a desejar. Aleluia. Né? É uma coisa você pegasse um tampo d'água na mão e que ela escape pelo dedo, né? A gente sabe que não vai conseguir, né? Mas aí é onde vem o... E aí a gente entende que sem a presença de Deus na nossa vida, né? Sem a força do Espírito Santo, a gente não consegue mesmo. Né? Amém. Então, o correto para a gente botar a nossa vida ali no plano é a gente dando a prioridade o espiritual para a gente poder viver o material. Glória a Deus. Forte, forte. Aleluia. Aleluia. Pastor, aproveita que está com a Bíblia e abre a Bíblia aí, por favor, no livro de Eclesiastes, capítulo 10, verso 20, só para nós ver o que a palavra de Deus fala. Aí a gente vai entender um pouco do que do contexto, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, por que paredes que falam? Por que paredes que falam? Porque quando a gente olha, né? A gente olha e a gente fala, não, mas eu estou dentro da minha casa, eu tô dentro da minha casa, estou dentro do meu contexto, eu não estou fazendo nada de errado. Mas a questão é aqui, ó. A questão é aqui, a palavra de Deus fala bem claro, a palavra de Deus fala, né? Para a gente não conformar, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Então, da mesma maneira que as paredes têm ouvido, ela também tem boca. Vamos ver o que a palavra de Deus fala no livro de Eclesiastes, capítulo 10, verso 20. O que fala aí, amado? Vai dizer aí na minha versão. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoeis ao rei, nem tampouco no mais interior da sua recâmara amaldiçoeis ao rico. Porque as aves do céu levariam a voz, e o que tem asas daria notícia da palavra. Olha, as aves do céu levaria a sua voz. Agora ele falou o quê? Nem em pensamento, nem no mais íntimo da sua recâmara. Está falando de um lugar recluso, um lugar onde a pessoa acha que está livre e pode pensar e falar o que quiser, né? Mas a palavra de Deus está falando, nem em pensamentos fale mal do rei e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves dos céus poderiam levar a sua voz e os que têm asas poderiam contar o que você falou. Então, as paredes têm ouvido. As paredes de fato têm ouvido, né? E no plano espiritual, quando a gente fala de ouvido, a gente está falando do plano espiritual. No plano espiritual, tudo que está acontecendo aqui dentro desse ambiente. Então, como a palavra de Deus fala, né? Tudo que está acontecendo dentro desse ambiente, ele está sendo contemplado. Contemplado por quem? Por anjos e por demônios. Da mesma forma. Então, o que sai da nossa boca pode mudar a atmosfera desse ambiente. Mas também, isso seja para uma coisa boa, a palavra de Deus fala que da nossa boca sai tanto bênção quanto maldição. Então, o que sair da gente aqui pode gerar um ambiente de vida ou de morte. E tem muitas pessoas dentro dos seus quartos, dentro da sua casa, dentro dos seus contextos, achando, estou livre. Mas o pensamento dele e o que ele fala só gera morte. Aí fica uma casa pesada, um ambiente pesado, uma estrutura pesada porque só gera morte. Né? Então, quando a gente fala de paredes que fala, a gente está falando o que está saindo do meu interior que está contaminando a minha vida? O que está saindo do meu interior que está contaminando o meu contexto? Porque o que está acontecendo aqui dentro está sendo anunciado em algum lugar. A palavra de Deus que fala, as aves do céu, e quando a gente lê a parábola lá que fala, veio as aves do céu e roubou a semente, a gente sabe que essas aves é representada exclusivamente por Satanás. Entendeu? Então, o que está saindo daqui que está contaminando esse ambiente? Está gerando vida ou morte? Muito simples. O que sai é resultado do que entra, né? O que está entrando? O que tem entrado na nossa cabeça? Nós vemos aí hoje jovens, adolescentes, até crianças um pouco mais reclusas agora, devido à segurança da internet, mas nós vemos jovens, pessoas, até adultos, trancados dentro de quarto, atrás de uma tela de um computador, vendo-se lá
sabe o que ali naquela tela. E o que está entrando ali naquela tela é o que na hora que ele sai da tela vai sair da boca dessa pessoa. Se a gente alimentar a nossa cabeça com fofoca, o que vai sair da gente? Fofoca. Se a gente alimentar a nossa mente com filmes de terror, séries de terror, com maldade no mundo lá fora, tudo que a gente alimentar a nossa mente, no meu ponto de vista, é o que nós vamos sair de dentro de nós, né? O que a gente extrair para o nosso interior é o que vai sair na nossa boca, né? Então, nós precisamos, né, ter um ditado aí popular aí no mundo, que o povo fala, cabeça vazia, oficina do diabo, né? Só que não adianta, a cabeça desses jovens não tão vazias, tão cheias, mas tão cheias de conteúdos, coisas que não levam e nem acrescentam a nada, né? Então eu vejo que, por isso que tem aumentado tanto o caso de depressão, né? As pessoas têm medo de sair na rua. As pessoas estão com medo de encarar a sociedade. Tem gente que cria ali o mundo dele todo dentro de uma tela. O mundo daquela pessoa é dentro daquela tela. Ela acorda pela manhã, já vai para dentro da tela e só sai da tela à noite na hora de dormir de novo. Então, que mundo que é esse? O que isso vai apresentar na vida dessa pessoa, né? Eu indico sempre quando eu vou dar algum aconselhamento para alguém que a pessoa fala, pastor, eu estou em depressão, pastor, as coisas estão difíceis, eu sempre vou, o conselho principal, vai para a Bíblia. Vai encher a sua cabeça da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é mel, a palavra de Deus, ela é pão, ela é leite, é ela que nos dá o alívio e é ela que nos traz a cura que a gente precisa, né? Não que os remédios dos tarja preta não vão resolver, né? Mas sem Deus ali estar nos derramando do poder dele através da palavra, irmão, não vai ter solução. O mundo é só isso aí, do que tá para pior. Amém. Né? E aí, Francisco? O que você entende desse contexto todo? É o seguinte, eu penso assim, a boca só fala do que o coração... Achei. Você tem a carne, a Bíblia fala que tem a carne e o espírito que milita Aproximar? Com o outro, direto, né? A carne e o espírito, essa meio constante. Certo. Aí vai do que você alimenta. Se você alimentar a carne, porque os prazeres da O carne seu fruto vai ser... porque os prazeres da carne é bom. Agrada a Deus? Tem prazer que agrada e tem prazer que não agrada. Não é isso? Comer, agrada a carne, agrada, mas para roubar, para poder comer, eu não posso. Né? E aí vai do que você alimenta. E muitas vezes hoje em dia mesmo, na nossa sociedade que a gente está aqui, está normal. Certa situação no nosso dia a dia mesmo aí, está normal. Mas para andar numa santidade não está normal. A gente bem sabemos disso. Que tem muita coisa hoje nesse mundo que a gente vai ver aí, que nos horários... Eu digo assim, que é um tema até de criação mesmo. Eu tenho um menino de 14 anos em casa, né? De 14 anos em casa. A minha criação que eu tive com meus 14 anos não é a mesma criação que eu posso dar para ele hoje. Certo. Você entendeu? Embora que eu tenha embasamento na palavra de Deus. Mas aí nós somos o quê? A sociedade? Quadrado. Entendeu? Religioso. Por conta que a gente quer criar o filho da gente da maneira certa. Entendeu? Aos olhos de Deus, aos olhos de sacerdote do lar, nós como homens, né? A gente somos sacerdote do nosso lar, independente de religião, de ministério, desde nossa casa, a sua esposa, na igreja, você é o pastor Lidomar, mas na sua casa, família, você é o Lidomar, o esposo dela, né? É isso. Né? É dessa maneira que eu penso, né? O que você alimenta. E muitas vezes esse mundo que a gente vê, da maneira que está, é a luta também que a gente tem que ter fora. Entendeu? Fora da nossa família, muitas vezes fora até da plateia, né? Com a sociedade hoje em dia. Por conta desse alimento. Entendeu? A gente tem que ir contra tudo e todos pela palavra. Senão a gente acaba entrando nos usos e costumes e desagradando a Deus.
a gente tem que ter uma clareza, nós temos que ter uma clareza porque é uma linha muito próxima, né, entre o certo e o errado. Isso. Ela é muito perto uma da outra. Olha para você ver, na mesma hora que Pedro fala para Jesus quem ele já comete um erro, deixando Satanás ali, né, usar a mente dele e a boca dele. Jesus fala, tá, tudo bem, né, eu sou esse, você é aquele, você foi revelado por Deus, e ele fala que entregaria a vida dele, porque Jesus fala, não, para trás de mim, Satanás, né, mostrando que o certo e o errado, ele tem uma linha muito, muito perto uma da outra. O mesmo cara que foi revelado por Deus agora, que foi cheio por Deus, ele agora teve a boca dele tomada por Satanás. Eu estou usando isso no contexto de quê? A gente falou de parentes que falam, que é no contexto da mesma forma que a parede tem ouvido e leva para Deus, também tem boca para falar, né? E quando a gente fala de discipulado, quando a gente fala da questão de mostrar para uma sociedade, existem algumas coisas que o que a gente vive vai mudar e tem outras que não tem como, porque biblicamente falando, a palavra de Deus fala que nos finais dos tempos as pessoas teriam comichões no ouvido, seriam amantes de si mesmo, o seu Deus seria, o seu Senhor seria o seu próprio ventre, né? Ou seja, tem alguns contextos para esse tempo atual que não tem como mudar porque é bíblico. Não tem como mudar porque é bíblico. Mas dentro do contexto cristão, tirando todo aquele que está fora, entendeu? Do contexto cristão e trazendo para o contexto cristão. Como que vocês têm visto hoje que os cristãos estão alimentando? Primeiro, a primeira base do alimento é a gente ser a referência para os demais. Jesus Cristo caminhou durante 3 anos com os discípulos. 3 anos. Dentro desses 3 anos teve a parte teórica e a parte prática. A teórica foi quando ele começou a mostrar tudo aquilo e ensinar. Entendeu? Quando vocês for perseguidos, isso e aquilo, bem-aventurados sois vocês, isso e aquilo, não os contamineis com o fermento dos fariseus. Teórica, mostrando a teoria do que ia ser. Na parte prática, ele se afastou um pouco e deixou eles tentar. Então ele vai orar, fala para eles, atravessa para o outro lado lá, de agora eu estou indo. Né? De repente se levantou a tempestade e ele se apavora. E ele sempre questionando, ó, geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Mas ele teve que permitir eles viver na prática. Vocês olhando hoje, o que hoje a liderança, não só a liderança como pastor, mas todo o contexto daquele que foi chamado em cima de um cargo, o que eles têm feito para, na teoria, ensinar e na prática, observar? Eu estou falando isso por quê? Porque ainda que Jesus se afastava um pouco, ele não perdia o raio de alcance. Entendeu? Ele não perdia o raio de alcance. Nas dificuldades que os discípulos tinham, ele estava sempre próximo para poder instruir e ensinar, porque eles estavam em treinamento, né, para quando ele não estivesse presente. Então hoje, dentro desse contexto, como que a igreja está se relacionando com as pessoas no discipulado? Como que os líderes estão se relacionando? Por quê? E aí eu entro naquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que é a questão de quê? Hoje nós temos uma vida muito corrida, agitada. E a gente não tem todo o tempo do mundo para estar presente no raio de alcance. Entendeu? Porque a gente tem praticamente quase que, ainda mais nós aqui que somos empreendedores, às vezes nós trabalhamos até mais de 8 horas por dia. E a gente trabalha com serviço braçal. Não dá para gente ficar no telefone toda hora. E aí a gente tem as responsabilidades da nossa casa. Então o nosso tempo com os demais é bem curto. E aí eu quero perguntar isso para vocês, como é que a gente vai discipular esse povo, ensinar esse povo a viver toda a plenitude de Deus com um tempo tão curto? Primeiramente através dos dons, né? E segundo, através da delegação de tarefa. O pastor achar que vai dirigir uma igreja sozinho, isso é ilusão da cabeça dele, né? O pastor sozinho não consegue dirigir uma igreja, vamos pôr assim, uma igreja pequena, de 30 membros. O pastor com uma igreja de 30 membros, ele tem que ser totalmente, com o seu tempo, 24 horas por dia, voltado para aquela congregação. Eu, no meu caso, como o senhor bem pontuou,
somos empreendedores, temos os nossos trabalhos secundários, temos os nossos ministérios. Então, através da delegação de tarefa, a gente vê a pessoa, vê, ó, evangelista Francisco, qual que é o dom dele? Evangelismo. Através do dom dele de evangelizar, eu como pastor já instruído, eu vou capacitar ele para o evangelismo. Ele vai trazer as almas, eu vou buscar ali dentro da igreja, do ministério, alguém com dom de mestre, alguém com dom de instrução. Vou capacitar ele também. Aí essa pessoa que o evangelista trouxe para dentro do ministério será instruído, né? Primeiramente por ele, depois pelo mestre também, pelas aulas bíblicas, né, que tem no ministério. Então, através dessa delegação, cada um exercendo o seu dom, é o que a gente vai estar somando na igreja. Somando, né? Cada um exercendo o seu papel. É certo que hoje, nós podemos reparar aqui nas igrejas, enquanto o membro é membro, ele está fixo. Enquanto o membro é membro, ele está escutando o que ele quer, ele está escutando o que agrada ele, não está tendo trabalho com nada, ele está legal ali dentro da igreja. Quando nós passamos a trazer ele para mais perto, largar de ser um membro e ser um discípulo, já dá uma esquiva. A pessoa já começa a faltar um culto, faltar outro, a gente começa a ter que correr atrás, ligar, mandar mensagem, chamar. Então, o povo ele está se afastando um pouco dos compromissos ministeriais hoje em dia. Só que a Bíblia vai dizer eu acredito que pelo medo, pastor. Medo de assumir responsabilidade. Medo de assumir responsabilidade. Porque vamos ser sinceros aqui com a gente. A gente que somos ministros do Evangelho, a gente sair, acordar às 7 horas da manhã, vamos para o nosso trabalho de empreendedorismo. Nós sair às 7 horas da manhã para chegar em casa, vamos por 6 horas da tarde, para a gente receber um valor ali. Já é difícil, né? Agora, na cabeça da pessoa, o que ela pensa? Poxa, mas eu vou sair, eu vou me doar, né? Vou gastar minhas forças, às vezes vou gastar dinheiro, em troca de quê? Porque o dinheiro, quando a gente trabalha, a gente está vendo dinheiro. Mas no ministério, não. O que a gente vai ver no ministério? Galardão. E quem que quer galardão? Tem pessoas que não sabem nem o que é galardão hoje em dia. Então, pelo medo, né, da responsabilidade, sem saber o que vai ganhar lá na frente, é o que faz a pessoa ter a falta de compromisso que tem hoje em dia. Mas nós temos nos empenhado bastante nessa questão, temos corrido atrás, fazendo evangelismo, capacitando o pessoal para estar discipulando mais pessoas, né? E aí nós vamos rompendo e vamos somando. Fácil, não vou mentir, não está sendo, hoje em dia está difícil. Está mais difícil a gente manter as pessoas dentro da igreja do que trazer para dentro da igreja. Trazer o cliente para dentro da igreja é fácil, pastor. Trazer a pessoa para dentro da igreja, você chega ali, todo mundo tem problema hoje em dia. Quem não tem problema? Você chega ali, apresenta Jesus, que é a solução para o problema daquela pessoa, traz ela para dentro da igreja, aí a pessoa entra achando que só vai entrar ali para solucionar o problema dela, né? Aí quando a gente apresenta que não é só a solução para o problema, mas a gente apresenta a salvação para a pessoa, é isso que é difícil da gente manter a pessoa ali dentro. Porque como o senhor bem pontuou aí na passagem, as pessoas estão levantando para si os próprios mestres, com comichão nos ouvidos acerca da sã doutrina, que a sã doutrina é salvação, né, Francisco? Então, por isso dessa falta de compromisso, por isso dessa dificuldade da gente manter os membros dentro da igreja. Os discípulos, né? Os verdadeiros discípulos dentro da igreja. Né? Amém. Né, evangelista? No caso, essa pergunta vai para o evangelista. No caso, você foi levantado como evangelista, certo? Nós entendemos que a igreja, ela se move. A igreja é o reino em movimento. Reino em movimento. Todo reino que está em movimento, ele precisa da evolução. Tipo, o povo começou a caminhar com tendas, de repente entendeu que as tendas não cabiam mais dentro da estrutura deles. Então eles começam a edificar uma casa ao Senhor e tudo mais, né? Da edificação vai para um projeto de revestimento onde tem que ser com ouro, com linho. Ou seja, o reino é movimento. Ele vai se movimentando. Entendendo dentro dessa questão do movimento e da crescente que tem, né? Você como evangelista, como você consegue identificar? Porque o seu papel é a captação. É a captação. Você é a ligação entre o povo e a igreja. Então você faz a captação, né? E dentro dessa captação, alguns vão se destacar porque existe dois povos. E quando eu falo dois povos, no sentido de quê?
Existe aqueles que foram chamados para servir e existe aqueles que foram chamados para seguir. Tem muitas pessoas que foram chamadas para seguir Jesus. Isso. Foi convocada, segue-me. E tem muitas pessoas que foram chamadas para servir. Esses que foram chamados para servir, pastor, é a esses justamente os que, de fato, eles precisam ter uma responsabilidade maior com todo o processo. Quando Jesus chamou os discípulos e ele falou a dureza do chamado, muitos viram as costas e falaram, ih, muito duro para mim, não dá não. Desse jeito que não dá não, Jesus. Inclusive o jovem rico. Então, entendeu? Falou, não dá não. Como é que a gente vai? O outro falou, mas para onde a gente vai? A gente não tem para onde ir. Entendeu? Só tu tem a palavra, não tem para onde a gente ir não. Então a gente entende que quem entende a vocação também aceita os desafios do chamado, né? E para quem só foi chamado para seguir, eles, com qualquer palavra ali que seja fácil de entendimento, eles vão seguir Jesus porque eles querem mais daquilo, né? E no seu caso, quando você vai agora identificar e vai trazer essa notícia para o pastor ou para a igreja, entendeu, pastor? Ó, esse irmão aí tem uma vocação, né? Agora o outro ali, pastor, vamos só cuidar dele aqui porque o papel dele é seguir. Vai até o fim assim. Como você consegue hoje ter esse discernimento dentro dessa vocação, quem foi chamado para seguir e quem foi chamado para servir? Para servir, né? Pastor, eu consigo enxergar dessa maneira, né? A pessoa, muitas vezes, não é pelo se doar, né? Muitas vezes é pelo chamado mesmo. Isso. Tem gente que você já olha de cara nele, você nunca viu, mas você sente assim o cuidado, né? A amizade, a dedicação, o carinho pelas coisas de Deus, né? E vai ter outras pessoas também que não vai ligar para essas coisas. É triste o que eu vou falar agora, mas tem gente hoje que vai para a igreja, mas só para receber, na intenção de receber. Entendeu? Intenção de receber. Se uma cadeira está torta, passa, toca na cadeira, mas não arruma. Para ele tanto faz, é indiferente. Você entendeu? Esses são os sinais do amor da pessoa pela obra, né? Porque eu penso assim, em termos daquele para servir e o para seguir. Né? O para servir, independente de quem seja, o papel dele é servir. Ele não vai olhar placa, ele não vai olhar condição financeira, ele não vai olhar cargo, ele não vai olhar nisso, ele vai olhar o servir. O amor, muitas vezes não é nem pela obra, pelo ser humano mesmo, pela alma ali. Se fosse Deus aqui no meu lugar, o que é que ele faria? Né? E muitas vezes a gente vê isso nas pessoas. E é essa que eu tenho esse discernimento, né? Por conta de, ó. E outra coisa também, eu penso assim, não sei se os irmãos concordam, mas ó, membro ali que tem cargo, a correção e a instrução é de uma maneira. Né? Agora, aquele que está no banco lá, que é o para seguir, é outra instrução. Você concorda comigo? Biblicamente, sim. Tem um colega meu, um pastor também, ele falou até brinca comigo, fala assim, Francisco, o cajado para apacentar a ovelha é a ovelha normal, que só congrega, e o cajado para apacentar aquele que tem um chamado, aquele que tem um cargo é outro. Né? O da ovelha é de madeira, o cajado. Já o que tem cargo é de inox. Ou seja, quem mais é dado, mais é cobrado, não é isso? Pois é, nesse ponto. E a gente vai vendo as pessoas por amor à obra. Tem muita gente hoje, dentro das igrejas hoje mesmo, que serve, que é membro, né? Que está ali, na nossa visão a gente vê como uma pessoa para seguir, mas ele está servindo. Né? E tem gente que dentro da obra, né, que é para servir, foi escolhido para servir, mas só está seguindo. Entendeu? Forte. Muito forte. E é justamente isso, porque a gente tem que ter esse discernimento para que a gente possa ter eficácia, né,
em tudo aquilo que envolve o nome do Senhor. Porque senão a gente vai querer acarretar peso sobre pessoas que não estão dispostas a carregar aquele peso. E está tudo bem. Não está disposto, é melhor que não carregue mesmo, né? Porque o chamado vocacional, ele requer muito da gente. O chamado vocacional, ele requer muito da gente. A gente tá falando aqui, provavelmente muitas pessoas vão ouvir e vai nos acompanhar depois, pessoas que abriram mão do chamado vocacional porque não querem carregar o peso. Não quer lidar com pessoas, não quer ouvir pessoas, não quer ser julgado, não quer ser apontado. A questão é que Jesus Cristo deixou bem claro que isso tudo aconteceria. A calúnia, entendeu? A difamação, o perseguido, mas tudo isso por amor à obra de Deus. Então, quando a gente ama a obra de Deus, certas coisas já é bíblico que vai acontecer. Mas tem pessoas que se ausentaram. Não quero carregar isso. Entendeu? Servir a Deus não é isso. Na cabeça de muitos. E tá tudo bem, né? Lá em cima, lá ele resolve com Deus como que vai ser isso. Entendeu? Mas é importante nós hoje, como a ponte, né? Ter uma visão ampla para poder identificar isso. E no contexto, eu estava dando um estudo na igreja há uns 2 anos atrás, e Deus veio me trazendo muito, veio falando muito comigo sobre a questão de como que a gente tá tão preso às questões da cultura terrena, né? As questões da cultura terrena. E às vezes a gente pensa assim, não, mas eu não tô. Mas quando a gente vai olhar, tem muitas coisas que nos prendem dentro da cultura. Uma das questões que nos prende dentro da cultura terrena é o tripalo. E o que é o tripalo? O trabalho. Só que o trabalho, dentro do contexto e dentro do seu significado, é algo que gera dor. E o trabalho em si, ele foi estabelecido na queda do homem. Então, quando acontece a questão da queda do homem, a palavra de Deus fala que a partir dali o homem ia produzir, ia trabalhar, ia se sustentar com o seu próprio suor. Mas olhando por esse contexto, que o trabalho é algo ligado à dor. Se a gente for pesquisar, a gente vai ver isso. É algo ligado à dor. E hoje a gente está tão preso nisso, aí a gente vai lá no Novo Testamento, a gente vê Jesus Cristo mostrando para os discípulos algo no sentido de eu sei o que vocês necessitam mesmo antes de vocês abrir a boca. Eu sei que vocês precisam comer, beber, vestir, isso e aquilo, entendeu? Observe os lírios do campo, observe isso, aquilo, e ele mostra algumas coisas mostrando que vocês precisam confiar em mim. Né? Só que hoje o sistema nos obriga a fazer isso, a ter que trabalhar cada vez mais. Como que a gente vai manifestar a fé ou ensinar para os nossos seguidores, para aqueles que a gente está discipulando, que a gente não deve ficar tão preso às questões da terra, sendo que a maior parte ainda do que a gente faz, mais de 60% do que a gente faz, é para poder nos manter vivo sobre ela. O nosso trabalho é para poder pagar as contas, a água, a luz, a energia, a comida, para nos dar um pouco de conforto sobre a terra. Então, mais de 60% do nosso tempo, ele é dedicado justamente para aquilo que foi estabelecido no começo por causa de um erro humano. Só que quando a gente vai para dentro da questão bíblica, Jesus, ele fala, vocês agora, a dependência de vocês agora é em mim. E como a gente coloca isso em prática? Eu estou falando porque, para mim, eu demorei quase 3 anos, depois que eu entendi o que Deus estava falando nesse sentido, para ir reduzindo a quantidade de trabalho, de serviço, para mim poder me dedicar cada vez mais ao trabalho ministerial. E vocês, como vocês enxergam isso? Pastor William primeiro e depois. Eu vejo, no meu ponto de vista, que ninguém entra em algum lugar por acaso. Uhum. Vamos pôr, por exemplo, aí no hospital. Certo. Se não tiver nenhum crente trabalhando ali no meio do hospital, uma enfermeira que seja, uma crente no meio dos médicos ali, como a palavra vai ser anunciada ali naquele hospital? Lógico que, como o senhor falou, primeiro nós que somos os ministros do Evangelho, nós precisamos entender que nossa vida não vai ser só um trabalho. Uhum. Nós precisamos entender que nosso trabalho, ele nada mais é do que um núcleo evangelístico.
Certo. Nós vamos ali, nós vamos sim buscar o nosso sustento ali pelo pecado de Adão, né? Porque quando nós vamos ver a história de Adão, naquela época não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Através do pecado de Adão, Deus simplesmente falou, você vai sair do jardim aonde os frutos estavam aí para você, e a partir de agora você vai ter que arar a terra, pôr semente e regar para o fruto nascer e você comer. Então isso aí não é dinheiro, né? Então nós precisamos, primeiramente nós ministros, precisamos entender que eu como um pedreiro, a obra que eu estiver trabalhando, eu vou ter que anunciar o Jesus Cristo ali naquela obra, né? O médico, o consultório que ele estiver trabalhando ali, exercendo o seu papel, o paciente que entrar ali, ele vai ter que saber que a medicina existe, mas que além da medicina tem o médico dos médicos, que é Jesus. O advogado está ali com a Constituição aberta, mas ele tem que entender que a Constituição que rege a nossa vida é a Constituição do céu. Então vai ter que ter alguém para pregar no Supremo, vai ter que ter alguém para pregar, né, na prefeitura, vai ter que ter alguém para pregar no consultório médico, vai ter que ter alguém para pregar ali no caminhão do lixo. Então eu vejo desta maneira, cada um é inserido ali no seu trabalho para anunciar o Evangelho de Deus aonde quer que esteja, né? E esse é o meu ponto de vista. E o seu? Top demais. Eu penso assim, Hum. em termos do tempo dedicado para o ministério, Uhum. e o tempo dedicado. E se a gente for colocar assim no espiritual, o tempo de Deus ele é todo voltado a nós. Né? Todo voltado a nós. A gente tem que se esforçar, sim. A gente policiar em questão de tempo. Certo. Tempo para Deus, né? Eu sei que por conta até das nossas necessidades mesmo, né? Digo, água, luz, do aluguel, prestação do carro, combustível, né? Muitas vezes uma enfermidade, né? A gente vai deixando esse tempo. Mas isso também não impede da gente ter uma certeza no nosso coração que a prioridade da nossa vida é Jesus. Independente da nossa necessidade, independente se a gente necessita de comer, de vestir, de trabalhar, nós temos que ter essa certeza. Não é assim que... Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa aqui. Quando a gente chega a prostrar, desceu ali para estar comando os outros. Né? De uma forma ou de outra, a gente vai voltar o tempo 100% a Deus. Sim. Né? Vai, por quê? Porque a gente está numa situação que a gente está necessitando 100% de Deus. Não é que a gente estando são, a gente não está necessitando 100%. Mas por a gente estar bom, por a gente estar trabalhando, por a gente estar com as contas em dias, muitas vezes a gente leva a vida, né, de uma maneira que Deus não fica em primeiro lugar, entendeu? O trabalho fica, o dinheiro fica, a família fica, aí sobra ali 2 horas à noite, a gente vai pro culto. E acho que fez muito. Chega em casa, faz o devocional, olha ali com meia hora, 30 minutos, e vai dormir. Você entendeu? Uhum. E se Deus fizesse o mesmo com nós? Entendeu? Mas quando a gente chega para o obstáculo, aí quando a gente está doente, que a gente está na dependência, a gente reconhece a dependência de Deus na nossa vida, é onde a gente vem realmente cai a ficha para nós aqui do tempo e do valor que a gente está dando a Deus. Isso. Entendeu? Você já pensou, você 4h30 da manhã, 3h30 da manhã, o Espírito Santo me despertar para você orar para uma pessoa que você não conhece? Forte. Eu não estou cansado, eu vou ter que trabalhar amanhã. Olha, já colocou o serviço na frente da hora que você recebeu. Entendeu? É dessa maneira, de acordo com... Tudo vai da gente. A gente que decide o que a gente vai fazer. A gente que decide o tempo, independente da nossa responsabilidade. Né? A gente consegue balancear isso aí. Não consegue dar 100%, não tem como. Não. É a minha faculdade de César, que é de César, tá de Deus, que é de Deus. Né? Senão a gente não consegue o que é de César. E viver pela fé hoje... Um desafio? Grande. Muito grande. Um desafio que, do jeito que a situação está hoje, é quase impossível. Ó, eu entrei nesse contexto porque
a nossa conversa aqui está direcionando, né, para falar para o pessoal sobre a importância das decisões tomadas e também sobre a questão discipulado, sobre a questão quem serve, quem não serve, né, quem segue somente. E as respostas de vocês foram boas respostas, tá? Dentro do que o pastor William também falou, uma questão necessária, porque nós entendemos que o trabalho que nós temos, ele tem que contribuir para o chamado. O trabalho que temos tem que contribuir para o chamado. O dinheiro é resultado do trabalho. Mas no trabalho ele tem que contribuir para o chamado. Por que eu estou falando isso? Se não for pedir muito, amado, livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5. A palavra de Deus fala que nós somos, ou que nós somos ministros de reconciliação. Entendendo que existe um trabalho que Deus está fazendo sobre a terra, desde a queda do homem, sabendo que existe um trabalho desde a queda do homem, que quando o homem caiu, houve uma separação, né? Porque o pecado chegou, então o que era santo não podia estar agora com o profano. Então Deus tira ele para fora, mas só que Deus faz um projeto desde lá de reconciliar o mundo. Desde lá ele prometeu, ó, vai nascer, vai ferir o calcanhar, o outro vai esmagar, entendeu? A cabeça, então desde lá existia uma promessa de restauração com a vinda de Cristo lá na frente. E desde lá Deus começou o projeto, né? Aí depois ele separa ali Abraão para poder ensinar, conduzir todo o contexto da humanidade para que eles fossem referência e a humanidade observasse eles e consertasse, né? Fosse consertando. Depois fez a lei para poder guardar as pessoas até Cristo. Ele fala que a lei foi tutor do homem até Cristo, né? E aí vem Cristo e entra na questão dos discípulos, que foi o que a gente falou agora mesmo. Mas quando ele fala isso, ele fala que ele nos colocou como ministros de reconciliação. Reconciliar é colocar paz onde havia um atrito, entendeu? Onde havia um conflito. Então ele fala, não, vocês agora são ministros de reconciliação. Só que quando a gente fala sobre a questão ministros, ele está falando de alguém que está em serviço de um Estado, ou de uma instituição, ou de alguém. Então, quando ele fala, vocês são ministros, ele está falando, ó, o cargo de vocês agora é reconciliar o mundo com ele. E aí o contexto aí fala bem claro, ele fala, né, assim sabemos que o temor que se deve ao Senhor, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifesto a Deus. E espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos ocasião de vos gloriar em nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vocês. Porque o amor de Cristo nos constrange e julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreremos, que é aquele ditado, um por todos, todos por um, né? Então aqui, no contexto dessa palavra toda, vai dizer que ele nos deu o ministério da reconciliação, para poder reconciliar, porque ele não imputou a nós o nosso pecado, mas antes mesmo nos reconciliou consigo mesmo. E vai tudo dentro desse contexto. Depois ele fala que ele também nos colocou como embaixadores, né, do seu reino. Embaixador normalmente é aquele que sai fora do seu país e vai agora mandado para um país para representar o seu país legal. Dentro dessa questão, desse contexto, que um embaixador ele não pode chegar no outro país e fazer só o que quer. Porque imagina, se a embaixada brasileira em Israel agora vai lá, vê todo aquele contexto de guerra e começa a falar e gerar um monte de problema lá dentro. Vai gerar conflito. Ainda que seja um homem só, como embaixador representando um país inteiro, vai gerar um conflito, uma guerra ou qualquer coisa. Por quê? Porque aquele cara ele é um representante legal do país. Então, quando a palavra de Deus fala assim, vocês agora são embaixadores de Cristo. Agora ele colocou o Francisco, evangelista, pastor William, como embaixadores legais, representante legal do reino de Deus.
Então a gente não pode mais fazer o que quer, não pode mais falar o que quer, não pode agir mais da maneira que quer. E lembrando que todo embaixador ele é totalmente dependente do país que o enviou. O carro está à disposição dele, a embaixada está à disposição dele, o telefone está à disposição dele, ou seja, tudo é mandado pelo país para que ele possa ter ali sua estadia e fazer o seu trabalho com dignidade. Então a gente entra dentro do contexto do que Cristo falou, que a partir do momento que os discípulos estivessem dentro desse contexto, eles não precisariam se preocupar com nada, porque eles sabiam que eles necessitavam, mesmo antes de abrir a boca. Olhando por esse contexto, a gente entende. Aqueles que foram chamados para servir, eles precisam tomar decisões claras. E as decisões o trabalho que eu faço hoje contribui para aquilo que eu represento? Na ótica que o senhor vê hoje, muitos líderes, eles trabalham focado no benefício que o trabalho traz, que é o dinheiro, ou eles trabalham focado no que está contribuindo para o seu chamado. Vamos supor, o senhor hoje é um profissional na área do acabamento. Mas eu já trabalhei com vocês e eu já vi. Você chega ali no ambiente, chega lá, independente, liga lá a sua música lá, né, seu louvor, entendeu? Se tem que orar, ora, se tem que glorificar, glorifica, de repente está envolvendo o povo da casa ali dentro do contexto daquilo que você é. Então, de alguma forma, o seu trabalho está contribuindo para a expansão do reino. Tá exercendo o chamado independente, está trabalhando, mas o pessoal já entende. Não, ele é um crente, ele é um pastor, ele é isso e aquilo. E de repente, dentro do contexto ali de uma semana, 2 semanas, agora mesmo, a pessoa está envolvida naquilo. Né? Mas hoje o senhor olhando, vocês olhando hoje, muitas pessoas que falam, cara, eu preciso trabalhar com isso e com isso. E ele reduz cada vez mais a dedicação dele ao Senhor. Na ótica de vocês, como que isso afeta no contexto igreja, já que ele representa o reino de Deus? Igreja. Igreja, quando eu falo igreja, homem. Tá? Não estou falando instituição. A instituição, independente do que for, ela vai se mover. Mas eu estou falando desde aquilo que nós estamos falando, de discipulado, de apresentar nossas ações e tudo mais. Quando essa pessoa ela está cada vez mais dedicada àquilo que traz recurso para ela, e ela dedica cada vez mais, menos, na verdade, o tempo, entendendo que nós falamos aqui, que Jesus, independente do que for, na hora da prática, ele nunca perdeu o raio de alcance dos discípulos. E agora, quanto mais eu me dedico ao serviço, mais eu perco o raio de alcance do que está acontecendo nos bastidores fora do culto. E aí, como o senhor vê isso, essa dedicação que as pessoas estão hoje para tentar manter o que César pede, né? E a gente cada vez mais se ausentando daquilo que Cristo deixou como regra. Sim. Vamos por partes. O bem pontuou que nós somos embaixadores. Sim. O embaixador, ele exerce o papel que ele vai mandar, né, do seu país de origem para o outro país. Geralmente, quando o embaixador ele é enviado para o outro país, ele é enviado para fazer um acordo, para um acordo de paz, para anunciar alguma mensagem. Quando nós saímos do nosso país, nós entramos num outro país, automaticamente nós entramos numa outra cultura, né? Sim. Uma cultura que não é a nossa. No meu caso, vamos colocar no meu caso. Eu trabalho na área da construção civil. Quem conhece um ambiente de obra sabe que é um ambiente muito poluído. Sim. É um ambiente com muita poluição verbal. Então, o que acontece muitas das vezes? A gente chega na obra, coloca lá o nosso radinho, liga lá o nosso louvor, às vezes coloca a nossa palavra, a pessoa olha e fala, opa, é crente. É um crente. E muita passou, na grande maioria das vezes, eles não aceitam. Eles acham que, em vez de nós sendo embaixadores do reino com a nossa mensagem, eles acham que é mais fácil, em vez de nós atrairmos eles para nós, eles acham mais fácil tirar nós do reino e voltarmos para perto deles, né? Mas nós não podemos nos poluir. Nós não podemos fraquejar.
Nós bem sabemos que nós estamos ali. Se eu estou numa obra, eu estou num culto. Uhum. Se eu estou na minha casa, eu Independente do tô lugar onde você estiver, você está representando aquilo que de fato você é. Independente do lugar. Eu chego para fazer um orçamento numa obra, eu chego como um profissional. Isso. Eu chego como profissional. Eu tenho os valores, o preço do meu serviço. O meu preço é esse aqui, ó. O serviço que você prestar é esse, o meu preço é esse aqui. A gente fecha o serviço. Fechou o serviço. Eu coloquei minhas ferramentas para dentro do trabalho. Eu tenho que entender que eu não estou ali só por isso. Eu tenho que entender que o maior compromisso que eu tenho ali dentro daquele ambiente é com a palavra. Não é com o dinheiro, não é com a... O dinheiro é resultado do que vai O acontecer. dinheiro a gente precisa, a gente vai adquirir sim. A gente vai adquirir sim. Os lírios do campo têm o que vestir, o Senhor põe, né? As aves têm aonde dormir, as raposas têm aonde inclinar a cabeça. O Senhor mesmo vai dizer, mas eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça. Então, porque Jesus não se preocupava com isso. Mas sempre que Jesus, vamos por aquela passagem ali da praia, aonde não tinha o que o povo comer. Os discípulos falam, Jesus, uma hora dessa, primeiro, nós não temos dinheiro. Segundo, nem se tivesse dinheiro, não tem padaria para esse tanto de gente. E Deus não proveu o peixe, Deus não proveu os pães. Isso aí. E eu vejo dessa forma. Eu estou ali, o serviço foi fechado, o acordo está fechado. Agora, eu vou fazer o que de fato eu vim fazer aqui, que é anunciar o evangelho. Isso aí. É eu pregando o evangelho de cá, o diabo pregando a passar a palavra dele de lá, tentando me contaminar. Só que como a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito, e eu estou fortalecido no espírito. Se eu chegar numa obra sem ler a Bíblia, sem orar uma madrugada, sem jejuar, Sem tentar entender o propósito. eu vou chegar ali, eu vou fraquejar. Eu vou começar a ver mais o dinheiro, eu vou começar a ver mais a prosperidade, eu vou começar a distanciar do chamado, né? Então, nós, ministros do Evangelho, nós, embaixadores do reino, nós temos que entender que nós somos remunerados, sim, mas o nosso trabalho principal é anunciar. Esse é o foco. E aí, Varão? Porque você também está dentro da área da construção civil, né? E igual o pastor William falou, é uma área muito contaminada. Isso. E como que você mantém, entendendo que o seu primeiro trabalho é a missão que Deus te deu. Porque quando a gente fala de sair do nosso estado, primeiro, nós somos corpo, alma e espírito. Dentro da questão da criação do que Deus fez, o homem só se fez alma vivente a partir do sopro nas narinas, do fôlego de vida. Aí o homem se fez alma vivente. Então, dentro da condição, o homem vivia dentro do Éden, ligado eternamente na árvore da vida, porque ele estava numa condição espiritual, apesar de ser carnal. Ele estava tão ligado a Deus, no contexto, que ele tinha uma ligação direta com a vida eterna. Caiu, entendeu o que é morte, vamos tirar para fora, para não viver eternamente no pecado. E ser como nós. Então, vamos tirar lá, e depois nós consertamos isso lá na frente. Né? E aí, entendendo então, você, a partir do momento que você entra para dentro de Cristo, porque ele fala que a gente acessa a Cristo quando a gente passa da morte para a vida, quando a gente aceita o Senhor, a gente passa da morte para a vida. Então a gente automaticamente entra de novo nesse ambiente vida. E dentro desse ambiente vida, a gente começa a ser representante dele num lugar de morte. Porque ele fala que ele nos envia como ovelha em meio a lobos. Então a gente agora está ligado na árvore da vida de novo, que é Cristo, mas ele envia a gente aqui para fora, para o lugar de morte. E como que você, também dentro da construção civil, consegue manter vida num ambiente onde a morte é tão presente? Eu creio assim, né? A gente, independente do lugar que a gente estiver, depende do lugar, a gente tem que ser flexível. A gente tem que conhecer nossa identidade, tem que saber o que a gente é e o que a gente foi representar naquele lugar. Certo. Se a gente, que você falou, a gente são embaixador de Cristo, Embaixadores. não, tranquilo. O embaixador ele não pode nem comer na hora que ele quer, Não pode. no restaurante que ele quer, Tem que comunicar os passos, tem que... tudo. Que
ele sai daqui com um cronograma para poder cumprir. Né? E até, vou te cortar um pouco, até entendendo, gente, que o embaixador, na verdade, ele sai para morar. Para morar. Ele não vai lá fazer visita. O embaixador, ele estabelece residência num estado que não é dele. Isso. Ele sai do país e vai morar lá. Até ser trocado, mas é o porta-voz legal do país. Né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente não é daqui, espiritualmente falando, nós não somos daqui, porque a gente veio de dentro de Deus, quando ele soprou no fôlego de vida, a gente saiu de dentro dele. Então a gente é representante legal do céu, entendeu? Mas estabelecemos residência sobre a terra. Né? Um dia a gente vai voltar para o reino dele, ou o reino dele vai ser estabelecido aqui. Mas, de alguma forma, a gente vai voltar de novo para dentro do reino. Só que hoje nós estamos aqui. Então é isso que você está falando. Não pode movimentar de qualquer maneira, não pode falar de qualquer maneira. E aí? Não pode. Os passos é totalmente contrário. Até os gestos. Né? Você já pensou uma pessoa olhar para você e dizer assim, é assim que crente anda? É assim como um pastor se comporta? De uma forma ou de outra, ele vai estar apontando para o evangelho. Não, se for para ser assim, eu não quero. Em questão do ambiente de trabalho, né, que é a construção civil, não sei se é por conta que é um serviço muito agitado, a gente põe muita força, bastante, né? E por conta disso aí, é muito homem junto ali, todo tipo de pessoa tem ali, todo tipo de caráter, gente de todo lugar. Aqui mesmo, em Brava, todo lugar nordestino, por todo canto, né? Quando se junta, né? E a gente, eu preferi ser flexível. Certo. Tem gente do segmento religioso que chega, muitas vezes, fazendo umas perguntas, outro pergunta, um já acata o que tu vai transmitir para ele, né? Mas, independentemente, toda alma tem uma maneira de você evangelizar. Todo ambiente tem uma maneira de você se aproximar. Todo ambiente, independente civil, posto combustível. Posto combustível mesmo, tem um pastor na igreja, que é o pastor Dalberto, auxiliar do nosso pastor. Ele deu uma ideiazinha boa, falando, e eu peguei para mim. Aquele simples comprovante do posto de combustível, quando você vai bater o carro, você chega lá, o petista pergunta, o que é o comprovante? Né? Não quero mais falar. Agora, ali já é uma técnicazinha que a gente conseguiu, que eu aprendi através dele, pedir comprovante. Aí o cara, comprovante para cá, e eu folheto para lá. Entendeu? Flexível. Sim. O cara vai ficar assim, ó, vai olhar para mim, mesmo jeito que na construção civil. Se eu vi que o clima está muito pesado ali, está muito pesado, a conversinha está muito, né? Eu entro distraído, eu dou um glória para os irmãos, para os amigos ali, não? Pego na mão do, vamos orar, ora aí, você aí, consagra aí, minha mamita aqui. E aí vai indo. Exatamente aquilo que a palavra de Deus fala, com os loucos se faz de louco. Vai fazendo ali, vai tocando ali, engenheiro mesmo, muitas vezes quem vai respeitar uma pessoa estudou e tudo que está tocando no prédio, uma coisa, como é que você vai evangelizar? Você tendo um pedreiro? Chegou ali e falou, rapaz, você sabe para ele, parece que não está muito alinhado. Pois é, assim é a vida do ser humano sem Deus, vai alinhando depois. Pronto, sem Deus, como assim? Vai, é essa brechinha que eu vou vai aproveitando e vai. Aproveitando, entendeu? É isso aí. Aleluia. A palavra de Deus fala aqui, né? Ela fala que se nós preservamos, se nós enlouquecemos, é para Deus, né? Isso. E se nós preservamos o juízo, é para aqueles que, de fato, precisam da nossa preservação. Mas de uma forma de outra. Tem que querer pegar a gente, né? Pra gente que somos loucos, né? Isso. Para confundir os sábios, os que pensam que são sábios. É isso aí. Conta um pouco da sua história, nós estamos caminhando já para o final. Tá, Pastor William, conta um pouco aí da sua história até chegar aí, né? E depois o nosso evangelista, né? Conta um pouco da história até chegar aqui, para a gente poder registrar esse momento aí. E aí nós partimos para o final. Espero que tenha sido um bom bate-papo aqui, né? Que a gente possa ter esclarecido na cabeça das pessoas que a nossa intenção aqui hoje, por isso que eu fiz essas perguntas, a nossa intenção é para a gente poder... tem muitas pessoas... questionando muito a Deus, questionando muito outros também, né? Mas por que me deixaram, por que me abandonaram, por que me largaram, entendeu? E Deus falou, cara,
na sua recâmara, não vai ficar pensando, amaldiçoando o rei ou isso e aquilo, porque as aves do céu vai pegar e vai levar isso aí, né? Só que tem muitas pessoas deixando de assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Ele tem que entender o seguinte: não foi chamado para servir, segue, vai, segue, né? Quem foi chamado para servir vai entender que tem ali um chamado vocacional. Ele vai entender que ele foi chamado para ser um evangelista, que ele foi chamado para ser um pastor, que ele foi chamado para ser um mestre, né, que ele foi chamado para ser um profeta. Quem foi chamado para servir, Deus vai esclarecer a sua vocação. Então não carrega peso desnecessário. Foi chamado só para seguir, foque em Cristo e segue. Foque em Cristo e segue. Então o nosso bate-papo de hoje foi trazendo essa importância, porque tem muitas pessoas se dedicando muito às questões terrenas e deixando de se dedicar a Cristo. Então, olha para o seu chamado vocacional, independente se é seguir ou servir, de uma forma mais carinhosa e segue. Tá? Pastor William aí com a oportunidade para a gente poder partir para o final e depois o nosso evangelista Francisco. Amém, aleluia. Já há 4 anos já eu exerço o ministério pastoral. Confesso que eu tenho aceitado esse chamado. Eu nunca soube que eu teria chamado para ser um pastor, né, para conduzir rebanho, mas para a honra e glória do Senhor, esses 4 anos temos somado bastante para o Evangelho, ali na nossa congregação. São 4 anos de muita luta, 4 anos de muito trabalho e muitos anos ainda que virão, né? O chamado pastoral não é um chamado fácil, não é um chamado fácil, é um chamado que nos cobra bastante, mas é um chamado muito prazeroso, pastor, porque quando a gente vê a vida das pessoas sendo transformadas através do Evangelho, que é anunciado pela nossa boca, né, anunciado através dos nossos lábios, palavras de verdade, palavra lógica que não é nossa, palavra que são de Cristo, que é a que tem poder, é a do nosso Senhor, né? Isso nos dá motivação, nos dá força, fôlego e vigor para continuar, né, trabalhando para o reino. Eu trabalho também na área da construção civil, trabalho na área de acampamentista, mas o meu prazer maior é servir o reino. O meu prazer maior é servir. Quando o senhor identificou que não era chamado só para seguir, e sim para servir? Quando... Isso é automático, pastor, isso é automático. Quando a gente vê, a gente está falando das coisas do céu, a gente está aconselhando pessoas, né? A gente está orando por pessoas, a gente está correndo atrás de pessoas e através desses sinais o Senhor vai se revelando, né, a nós e vai revelando também o chamado. Né? Há 4 anos atrás, não sei se o senhor lembra, eu estava num culto. A igreja que eu congregava, ela tinha fechado as portas, né, devido a problemas particulares do pastor na época, e num culto ali, o pastor que estava ministrando a palavra ali naquela noite, ele abriu a palavra, ele leu a palavra, e o Espírito Santo veio e falou: você vai ser um pastor, você vai estar à frente daquela congregação. Na época eu até procurei o irmão me ajudou ali no começo do ministério, né? E a partir daí que eu fui conhecendo de fato o que é ser um pastor, o que é conduzir vidas. E hoje em dia, irmãos, eu não sou um pastor perfeito, não sou o pastorzão, eu estou aprendendo a todo dia. Se você chegar em membros lá da igreja, vão ter membros que vão falar ruim, vão ter membros que vai falar mal, vão ter membros que vai falar bem, porque nós estamos em constante aprendizado, né? E vamos somando, vamos somando. Eu costumo dizer que a minha vida ela é conduzida pelo Espírito Santo. Eu não falo, não faço nada sem a direção do Espírito Santo. Amém. Então é o que a gente acabou de falar aqui, né? De fato, aquele que tem chamado, o chamado também é revelado conforme a caminhada. É revelado. Então a gente entende de fato que tem alguns que foram chamados para servir e aqueles que foram chamados para servir, é igual ele fala, né? Ele também capacita. Quem foi chamado para servir, ele vai chegar sem capacidade, né, para poder fazer aquilo, mas ele vai dar a condição de ir sendo capacitado conforme vai avançando. E aí, amado, fala um pouco então para o pessoal também poder te conhecer, a gente deixar isso registrado em nome de Aleluia. Boa tarde. É isso aí. Pastor, eu sou apenas um maranhense que veio para cá para Uberaba em busca de serviço. E aí? Um bom serviço. Um bom serviço. Cheguei em Uberaba aqui
2018? 2018, certo. Finzinho do ano, dia 16. Uhum. Cheguei pra cá, pra cidade de Belém. Não sabia que ia morar aqui. Eu tava no trecho desde 2012 que eu moro. Eu vim pra cá em 2018, como se fosse uma cidade qualquer, que eu ia passar um tempo, Você não tinha nenhuma ligação aqui antes. nada. Nem conhecia esse lugar. Vim pra cá e passando um tempo, né, veio acontecendo uns fatos na vida da gente, né? Aquela vira-volta. A vida que estava para um lado, de repente ela capotou, Capota. né? E aí eu fui, não consegui mais consertar ela na época, né? E eu ia só capotando lá, enrolando aí. E um dia eu fui fazer uma obra, e lá a engenheira, né, falou que estava indo um acabamentício lá, que realmente era pastor. E era o homem. É. Ah, e aí? E aí ele me convidou para ir. É, Aí ele começou a mandar um somzinho. o homem ainda com um cleitinho ainda. Eu tava tocando som na época. E aí aconteceu que um dia ele me chamou pro culto. E aí? Não me chamou pro ministério, me chamou pro culto. Vamos lá aí, no dia que você quiser no sentir de Deus no culto, nós vamos lá, vou contigo. Pode ser na igreja aí, Aí. desse jeito. Ele, rapaz, onde é que você vai? Assim, eu sou o pastor de lá, E pronto. E de repente eu estava ali dentro do ministério cristão. Não sabia também que eu tinha chamado para Servir. servir, né? Eu não estava no canto, no banco, não estava longe mais, né? Mas aí o Espírito Santo de Deus é que sabe todas as coisas sobre a gente, né? Como a gente mesmo falando aqui, somos embaixadores de Cristo, e a gente não tem outra saída. Quando você tem um chamado, o Senhor olha para você, não adianta você correr, não adianta você passar por longe, não adianta você passar despercebido, muitas vezes está ali em cima, você não está vendo, né? Embora mais uma hora vai acontecer que ele chega com a sua vida, certeza. Demora o tempo que demorar, né? Não é que Deus vai demorar, muitas vezes a gente que demora a reconhecer o chamado, né? E ali, hoje, eu sou consagrado a evangelista, graças a Deus, né? Minha família também completa no ministério, Amém. que é a Ovelha Nube, né? Ela faz parte do Ministério Infantil, né? É uma professora lá. E é isso aí da gente, né? Sou médio de obra, construção civil, né? Glória a Tenho Deus. uma empresinha, Opa, forte. graças a Deus, O né? pessoal então quiser te contratar, como é que é? Fala aí o número aí. O pessoal quiser te contratar. Me contratar? É, ué. 349 349, presta atenção aí, ó. 9261 Certo. 0583. Só chamar. Só chamar que Francisco Chaves. O que é que faz? Da base ao Da acabamento. base ao acabamento. Tudo. Aí entra o acabamentista, o pastor. Aí entra o acabamentício. O que vocês quiserem te achar, varão? 349-9223-4103 aqui, ó. Trabalha com todo tipo de revestimento, é isso? WC Acabamentos, qualquer tipo. Varão, falou que Porcelanato, desde aquele porcelanato mais caro ao mais barato. Tudo. Olha aí. Maravilha. do pequeno ao imenso. Muito bom. Muito bom. E agora no dia 18 a gente vai ter esse evento. Dia 18, Que é o Naí no Chico. Oh, aleluia, acharam o cartaz. familiar. Vai ser focado para a questão familiar. Familiar. Ó, e falar nisso, eu vou estar lá, fui convocado. Aleluia. Fui convocado para poder dar a primeira, Das 8 da manhã às 5, ó, nós estamos com a primeira ministração lá é minha, viu? É minha. Aleluia. Primeira ministração. Teve o outro, né, também foi no mesmo horário. O outro que foi. no ano Só passado participei também. aconteceu das 8 às 5 da Foi tarde. forte, hein? Aí aquele lá a gente saímos para a rua, Foi. porque aquele era voltado à rua mesmo. Isso. Esse é familiar, e nós não vamos sair da igreja. Mas fiquei sabendo que vai ter um pão de bebe lá. Vai ter como Vai ter comes, vai ter Café bebê. da manhã. Um detalhe bastante importante, ó, não vai ser na igreja, É. vai ser lá no conjunto Morada do Sol. Esse endereço aqui, ó, Paulo Joãozinho. doutor, isso, vai ser lá no Colégio Joãozinho Maria. Isso. Lógico que é perto da igreja, um pouquinho pra cima da igreja, mas... Mas se a pessoa não localizar, pode parar ali na porta da igreja. Aí vai ver a É praça. pertinho. Vai ver a praça. Hoje tem o Waze, né? Colocou aqui no Waze, É. chegou ali perto, já vai escutar o glória a Deus, vai saber que é lá. Deu certo, então. Isso. Sim. Então, né, tá aí Vamos dia ver. 18. Vamos em breve, vai ser. Pela manhã vai ter pela manhã. Em volta das 11h30, meio-dia, vai ter o almoço, né? Certo. Os irmãos, não se preocupem, vai ter almoço.
à tarde vai ter o café da O tarde. pastor Alberto falou que é aberto, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu faço parte de outro ministério, eu vou lá aprender sobre Não, evangelismo. o principal É aberto. é aberto e gratuito. É isso aí. Aberto e gratuito, porque se você for ver seminário, geralmente o seminário hoje em dia Normalmente tem uma cobrança de grana. Esse é totalmente gratuito, além de não Então, se pagar o irmão nada, da vai Assembleia de receber. Deus quiser ir, pode ir. Se Amém. quiser ir, pode Da ir. quadrangular, se quiser ir, Amém. pode ir. Batista, Amém. pode ir. Eu, se quiser ir, vai. Também pode ir. Pode ir também, Todas. todo mundo. Não é placa. Evangelismo de família. Independente. É aprender. Aprender, viu? Aprender. E outra, não, e vai ter certificado. Vai ter um certificado no final. Certificado no Para final. adquirir conhecimento, isso é ótimo. Glória a Deus. Glória a Deus. Redes sociais tem? Redes sociais? A O sua? William _Neiva. Me acha lá no Instagram, tem algumas mensagens poderosas da parte de Deus lá pra você. Tá postando direto ainda? Tô postando bastante. Uma por dia? Não tá assim ainda não, mas vai chegar, viu? Amém? Aleluia. Vai chegar, vai chegar. E eu sei, Varão, tem redes sociais? Como é que é? Mas ele vai mudar, é. Eu te marquei lá, viu? E aí? Bela Vista, olha. É do Bela Vista. Gente, ó, por que Bela Vista? Deixa eu explicar. Que no Brasil a pessoa vai pensar. Eu sou de Caxias do Maranhão, né? Certo. E o bairro que eu nasci Era foi Bela chamado bairro Bela Vista. E aí na cidade inteira nós levava o peitinho do Lá do Bela Vista. bairro Bela Vista. Ficou. Agora é Peitinho do Uberaba. Agora pra arrumar problema. Se tiver problema, tem que Bela Vista. Mas vai mudar, então. Vai mudar. Não mudar, tá? Evangelista Francisco. Mas se o pessoal quiser te achar, por enquanto é isso. É. Isso. Maravilha. Aleluia. A igreja ainda não tem redes sociais, né? Ainda. Aí, você falou que ainda não tem. Eu já convoquei o pastor Adalberto lá, tá? Pra gente poder fazer. Mas por enquanto, os fazer uma eventos, movimentação. por enquanto, estão sendo todos postados lá nas minhas redes, né? No William _Neiva e no Facebook, o William Neiva. Todos os domingos, às 6h30 da Tem a tarde, transmissão ao vivo. temos as lives com a transmissão dos cultos ao vivo. Às vezes alguma mensagem também, fora de hora, mas estamos falando, só não estamos ainda no site da igreja, mas Não, ter. vamos chegar. Aleluia. Vamos chegar. Já convoquei o pastor Adalberto. Falei, não, movimenta esse povo aí. Pra nós dar um jeito É nisso porque aí. nós ainda estamos aprendendo, né? Não, eu tô aqui para poder compartilhar o que eu sei. Não é muito, mas o que eu sei eu quero compartilhar. Aleluia. Tá? Pessoal, nós estamos no canal do YouTube, com Paredes que Falam, no Facebook também Lindomar Luciano, no Instagram Paredes que Falam, tá? E no TikTok. Então, alguns cortes aqui vai para as demais redes, onde os cortes precisam ser menor, mas todo esse contexto que nós estamos falando aqui, se você quiser encontrar esse bate-papo completo no YouTube, Lindomar Luciano. Aleluia. Somente Lindomar Luciano. E você vai encontrar lá algumas ministrações, Paredes que Falam e outros conteúdos também. Então, que Deus abençoe. Quero agradecer aos senhores, tá, por ter vindo aqui fazer esse bate-papo comigo. A gente tem que marcar outras vezes, tá? Porque é importante a gente ir compartilhando com o pessoal, ir falando para o pessoal, né? A gente está falhando muito na comunicação, né? Quando eu falei da questão do reino que se move, a gente entende que tudo está ficando virtual. É dinheiro virtual, é identidade virtual, é não sei o que virtual, né? E a gente precisa ser as paredes que falam na casa das pessoas que está dentro da tecnologia. Então a gente precisa de fato criar conteúdo que vai edificar a casa das pessoas, tá? Então espero que vocês possam voltar aqui para a gente falar mais sobre isso. O pastor Adalberto não pôde estar conosco aqui, mas ele vai voltar numa próxima aí compartilhando também e falando um pouco do testemunho dele. Quero agradecer ao pessoal da JB, tá? Sistemas Eletrônicos, né? Que é o Batista, nosso amado presbítero Batista, Aleluia. lá da Igreja Metodista Wesleyano, no bairro Boa Olha, Vista. outro Batista, tem uma chácara lá, o pessoal que gosta de fazer retiro, nós inclusive já estamos lá. Esse ano vai de novo lá? Vamos lá. Esse ano? Você tá Esse agora. ano, Tô- O pessoal que quer contratar a chácara lá do Batista, a chácara é boa, nós recomendamos, é uma excelente chácara para retiro. Retiro, né? Que às vezes quer tirar um tempo com a família também, vai para lá também, né? Segura. Então, é isso aí. Lá é um lugar acessível, porque não é longe da cidade, né? Então, pessoal, pode chamar a gente aqui nas redes sociais, a gente vai direcionar para o telefone do Batista, né? E no mais, ele tem a empresa dele aí que dá assistência eletrônica, portão eletrônico, câmera,
controle e outros, tá? Então, Batista, muito obrigado por apoiar esse projeto. Muito obrigado de verdade. Quero também, né, agradecer o pessoal do Ministério Terra de Cafarnaum, a qual está dando assistência para a gente ir evoluindo como pastor, para a gente aprender, né, e dedicar o que a gente de fato tem feito lá, que é poder instruir as pessoas no caminho que deve andar. Tá? Que Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao amado. Amado, Abraço. é o homem ali, aquele lá é o homem. É o homem do 1. Não é 1, 2, 3. É o 3, homem do 3, 2, 2, 1. Tá? É o homem Gravado. do 3, 2, 1, né? Que dá toda a assistência ali na captação, tá? Na edição e tudo mais. Nós estamos aqui no estúdio Vitrine Social e Saúde, na cidade de Uberaba. Você que quer gravar o seu conteúdo, vem para cá gravar. Ah, pastor, mas eu só quero criar um conteúdo para estudo dentro da igreja. Vem para cá, tá? Cria o seu conteúdo aqui e gera todo o conteúdo de estudo. Até eu falei lá para o pastor Rodrigo que nós, às vezes, falhamos, né? Às vezes vai chegando novos membros na igreja e a gente não tem um estudo direcionado para aquilo. Então, é importante, às vezes, a igreja se estruturar, grava um estudo só, manda ali para o novo membro, ó, a gente tem aqui esse estudo, vai alimentando aí, qualquer dúvida você vem cá, a gente vai sentar, vai conversar, né? Então, quer gravar um conteúdo, vem para cá. Aqui a gente tem os trabalhos de aluguel por hora, tem a questão de aluguel mensal e de outros também, para quem quer gravar o conteúdo independente, tá? Então, aqui é o estúdio Vitrine Social e Saúde. Procurem nas redes sociais, Instagram e também no canal do YouTube. Que Deus abençoe a todos. Tem uma oração? Tem uma oração. Amém. Amém? Ora? Amém. Quem ora? Vamos orar, já curvei a cabeça. Ô, glória. Glória a Deus. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, graça te damos, papai, por essa rica oportunidade, Deus, que o Senhor tem nos dado para esse bate-papo, Senhor. Pai amado, que o Senhor venha, meu Pai amado, tocar em coração, Isso. em vidas, meu Pai, em alma, Senhor amado, em nome de Jesus. Pai amado, que aqui seja, meu Pai amado, também um canal de bênção, Senhor, para essa pessoa que vai assistir esse vídeo, meu Pai amado, que vai assistir esse conteúdo em nome do Senhor. Te pedimos, papai, que tu abençoe, continue, meu Pai amado, trazendo fortalecimento, meu Pai, sabedoria, meu Pai amado, em nome de Jesus, para quem está conduzindo esse programa em nome do Senhor. Por isso, assim, Deus amado, por esses a gente te ora e por fé agradece ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor William Neiva. Muito obrigado. Evangelista Francisco Clayton. Que Deus abençoe. Obrigado. Um abraço. Até a próxima.